Pessoal, boa tarde. Hoje é a nossa última aula de linguagem Scilab e nós vamos ver aqui um conceito muito importante, uma construção linguística muito importante, que são as funções. Para que servem as funções? Serve para você reaproveitar código. Você escreve um código, depois você reaproveita com muita facilidade. Para você criar módulos. Você cria um módulo de tal forma que você consegue fechar os detalhes dele internamente e passar talvez uma encomenda para outra pessoa fazer esse módulo para você. Você esquece os detalhes internos e só sabe como que vai utilizar aquele módulo. Baseado nessa mesma ideia, ele serve para uma técnica que eu vou ter que mostrar para vocês, que é desenvolvimento top-down de programas. E servem também as funções para prescrever comportamentos repetitivos. Você tem um loop, você pode construir uma função que prescreve ações repetitivas, tal como um loop while ou um loop for. Bom, vamos começar aqui com um exemplo onde a gente aproveita mais a característica de reaproveitamento de código. Eu queria fazer aqui um programa que ele lê dois inteiros, n e k, e calcula o número de combinações de n por k, que é dado por essa fórmula aqui que vocês conhecem. N fatorial, n menos k fatorial, k fatorial. Bom, a gente olha para essa fórmula aqui e vê que a gente temos 3 fatoriais a calcular, e seria legal a gente ter alguma coisa que capturasse isso daí. Bom, a gente já tem um código para isso. O Scilab também tem, gente, mas vamos fingir que não tem. Mas você tem o código que é esse loop aí. Fat igual a 1, para ir variando de 1 até v, a gente quer calcular o fatorial de v. Você faz fat igual a fat vezes i, e ao término desse loop, a variável fat tem o fatorial de v. O que acontece? A gente precisa adaptá-lo, então, tá bom, gente, para calcular cada um dos fatoriais na fórmula lá, que são o fatorial de n menos k e o fatorial de k. Bom, aqui está um programa onde essa adaptação foi feita. Bom, tem uma primeira leitura do n e do k aqui, depois você tem uma primeira parte aqui, que é a adaptação do código para calcular o fatorial de n. Eu estou guardando o fatorial calculado nessa variável fat underscore n, tá bom? Fat n. Aqui é a adaptação para o cálculo de fatorial de n menos k, tá vendo? O loop aqui vai até n menos k, bom, e a variável que guarda o fatorial é fat nk. E, finalmente, a terceira adaptação aqui, que é para o cálculo do fatorial de k. E, no fim aqui, a gente calcula o n comp, é o fat n sobre fat n menos k sobre fat k. Bom, esse é um jeito de reaproveitar código. Ele não é o melhor, mas a gente fazendo isso com funções fica muito melhor por diversos motivos que eu vou mostrar a seguir. Mas vamos primeiro ver o que é. Ou seja, nós vamos fazer o seguinte. Nosso programa vai ficar dividido em 2 partes. Uma delas tem esse código aqui. A outra tem esse código aqui. Bom, esse daqui a gente chama de programa principal, e essa outra parte do código aqui a gente chama do código da função. Aqui eu tenho chamadas da função. Bom, aqui tem o código, bom, o cálculo da função fat, tá bom? Ela recebe um parâmetro de entrada e devolve um valor, que é o fatorial calculado. Bom, e aqui está o corpo da função, que tem aquele loop que a gente já conhece. Então, aqui, esse mesmo código aqui está sendo reaproveitado 3 vezes. Aqui tem uma primeira chamada, uma segunda chamada e uma terceira chamada. Tá bom, gente? Ou seja, é essa a ideia de ter funções. A gente pegou isso que está espalhado aqui, bom, e construímos um módulo onde a coisa fica mais
clara a divisão entre o uso e o funcionamento. Vou fazer um paralelo aqui com aquele somador de 4 bits que a gente construiu. Cada bloco desses aqui é um circuito de soma completa. Viu? Quando você olha para esse circuito aqui desse jeito todo, gente, primeiro, será que esse bololô aqui é igual a esse também, que é igual a esse, que é igual a esse? Você tem que sair verificando, sabe, para ver se é assim ou se não é. Bom, então, como é que ele fica muito melhor, mais legível para a gente, esse circuito? Bom, mais compreensível? Com o uso dos módulos. Tá bom? Aqui está um circuito de soma completa, esse aqui é claro que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Bom, a conexão de entradas e saídas de cada um dos módulos é bastante clara também. Bom, então, assim que funciona, desde que você acredite que o circuito de soma completa faz o que ele diz fazer. Se você não acreditar, aí sim você olha o módulo, ou se você estiver desenvolvendo esse módulo. Aí você vê como que ele funciona por dentro. Do ponto de vista de quem está trabalhando nesse nível, o que interessa é o que o módulo faz. Aqui sim interessa como que ele faz. E a ideia aqui é essa. Aqui está o programa monolítico. Isso aqui corresponde àquele circuito complicadão. Bom, quando a gente troca para o programa modularizado, a gente tem isso daqui. Ó. Bom, você tem aqui um programa, tá? Aqui eu mudei, usei a chamada já no meio de uma expressão aritmética aqui. Bom, então aqui você tem o uso do módulo. Bom, estou usando 3 vezes, certo? Ele é utilizado por 3 vezes aqui, cada um com ligeiras adaptações, só no instante da chamada, certo? Que é a chamada da função. E aqui sim tem o funcionamento do módulo. Entendeu? A pessoa que se está preocupada em fazer isso daqui, ela pode não querer nem saber, gente, como é que calcula o fatorial, o que é que calcula o fatorial e pronto. Bom, como calcula o fatorial? Sei lá. Bom, ou outra hora você está fazendo o fatorial. E você pode aqui, gente, dividir o trabalho. Bom, ou seja, você fazer, eu preciso de uma função que calcula o fatorial. E você pede para um colega seu, você faz uma encomenda, um contrato. Olha, eu te passo um número, você me devolve o fatorial dele. Bom, e é essencialmente o cabeçalho aqui dessa função. Eu te passo esse número, você devolva isso, e isso deve ser igual ao fatorial. Bom, então, dessa parte, quem estiver fazendo a função fatorial, não precisa preocupar se está calculando combinações, não precisa saber, sei lá, para que você está usando fatorial. Eu estou tão preocupado com o cálculo do fatorial. O outro lado é o contrário. Eu só quero saber que me calcule o fatorial, me dá aí o fatorial e pronto, não quero saber como. Isso vale para nós mesmos, tá certo? Para a gente preocupar cada hora em um momento com toda a decomposição de um programa. Funções, elas podem ter mais de um parâmetro de saída. No caso aqui, a gente tem uma função, a sintaxe é essa aqui, tá bom? Você abre o colchete, fecha o colchete, põe a lista dos parâmetros de saída. No caso aqui, aquela nossa velha equação de segundo grau, tem 2 raízes, tá certo? R1 e R2. Tá bom? Recebe entrada A, B e C, saída R1 e R2. R1 e R2 são calculados aqui no corpo da função. Precisa ver, a função size também é uma função que retorna 2 parâmetros, a gente usa sempre daquele jeito, número de colunas, número de linhas, número de colunas igual a size de uma matriz. Para você chamar essa função, você faz assim, raiz 1, raiz 2, igual a Q2G de x, y e z. Reparem que eu chamei aqui de raiz 1, aqui de R1. Aqui de raiz 2, aqui de R2. Aqui x, y, z, aqui A, B e C. Tá bom? Esse mapeamento é dinâmico. Na hora que você chama, aí sim os valores dos parâmetros da chamada são mapeados sobre os valores na definição da função.